Então, gente, vou dar início aqui, tá? Deixa eu só eu acessar aqui a aula, um pouquinho. E qualquer dúvida, vocês podem ir me falando, tá? Vocês podem interromper no meio, bem tranquilo. Deixa eu botar em modo apresentação aqui. Estão vendo bem essa tela aqui dos transtornos depressivos? Transtorno depressivo maior? Sim, dá pra ver bem boa a tela. Então, gente, hoje eu estou fazendo o meu R2 de psiquiatria aqui em Florianópolis, tá? Pela Escola de Saúde Pública de Florianópolis, mas eu me formei aí na UNESC em 2020, tá? E hoje aí eu estou no meu segundo ano de psiquiatria. Então, falando aí do transtorno depressivo maior, né? Primeiro eu queria começar com vocês fazendo a definição do humor, para a gente entender um pouquinho o que que é o humor que está tão ligado aí com o transtorno depressivo, né? Então, o humor nada mais é do que algo dentro de nós que colore a nossa percepção da realidade e vai influenciar os nossos comportamentos, tá? E aí a gente tem uma pequena diferença aí entre emoção, sentimento e humor. Eu não sei se vocês já aprenderam sobre isso, tá? Mas a emoção seria aquele primeiro impacto que a gente sofre da realidade e que é algo muito fugaz, algo muito intenso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês estão na rua e tal, tá meio escuro, tá meio anoitecendo, e aí vocês veem um pitbull sem coleira. Aquilo gera um medo, né? Aquilo gera algo em vocês, algo fugaz, algo muito rápido e que gera repercussões físicas, somáticas, né? Taquicardia, sudorese e tudo mais. Essas são as emoções, né? Esse primeiro impacto muito rápido, muito fugaz e que gera sintomas somáticos em nós. Depois a gente tem o sentimento ou o afeto, né? Que é quando a gente coloca um pouco de cognição em cima dessa emoção. Então tu tá lá meio anoitecendo, meia-noite, tu vê aquele pitbull, tu toma aquele susto, mas aí tu olha direito e tu vê que na verdade não era um pitbull, que na verdade é o cachorro do teu vizinho, que tu viu ele crescer, que tu tem até um afeto assim sobre ele, tu viu ele pequenininho, tu viu ele bebezinho, aquilo gera um afeto em ti, aquilo já tem uma cognição, né? Tu já parou para observar aquilo de alguma maneira, então já não é algo tão fugaz assim, depende da cognição. Agora, quando a gente fala do humor, o humor, ele já é algo mais prolongado e mais basal dentro de nós. Ele não se afeta por essa realidade imediata. Ele é algo mais que não é fugaz. É como se o afeto ou a emoção fosse o tempo e o humor fosse o clima. Então, ele é como se fosse aquele estado emocional basal que está por trás das nossas ações, que está por trás de todas as nossas funções cognitivas. E aí a gente vai ter diversos adjetivos ou características para descrever esse humor, desde deprimido, triste, vazio, melancólico, angustiado, irritável, eufórico, né? Várias maneiras a gente pode descrever esse humor. E tem várias maneiras da gente perceber esse humor no paciente, né? Desde a postura, a prosódia, que é aquele tom de voz que ela usa, enfim, tem várias maneiras da gente perceber esse humor na pessoa. E esse termo depressão, ele é muito utilizado por aí, né? Mas a gente sabe que a depressão em si, o transtorno depressivo maior, a gente já está falando de uma patologia. Não é aquela tristeza natural que a gente sente, né, ao longo da vida. Enfim, a tristeza ela é algo natural da gente sentir, é uma, enfim, uma emoção que a gente sente ao longo da nossa vida, que as pessoas sentem, é o que faz parte da nossa existência. Mas o transtorno depressivo maior, a gente já está falando de uma tristeza patológica, né? Não é só tristeza, eu vou mostrar para vocês, mas aqui a gente já está falando da patologia em si. Tá? Então, clinicamente, esses episódios de depressão, eles são muito heterogêneos, tá? Extremamente heterogêneos. Eles variam em termos de número de episódios, gravidade, tipos de sintomas, os cursos ao longo da vida, né? Subtipos clínicos, que a gente vai entrar nisso também. Tá? Se é episódio único, se é episódio recorrente, enfim, a sintomatologia ela pode variar muito de pessoa para pessoa, de acordo com a idade, de acordo com a questão social da pessoa. Então, é uma doença muito heterogênea e muito sistêmica, tá? Passando brevemente pela epidemiologia, a idade média aí, segunda, terceira década de vida, claro que pode acontecer durante toda a vida da pessoa, né? Mas essas são as fases mais comuns.
E tem uma prevalência maior nas mulheres do que nos homens, tá? Isso se explica por diversos fatores, questões hormonais, periparto, pós-parto, enfim. Mas 2 a 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens, tá? No Brasil, a prevalência média aí de 8%, tá? No mundo, 5,5% mais ou menos. E nos últimos 12 meses, uma prevalência aí de 17%. Ao longo da vida, 17% no Brasil, tá? A OMS já está dizendo que é o principal responsável pela incapacitação global das pessoas, né? É uma importante causa de morte por suicídio. E aqui eles usam aquele conceito do Daly lá, que é da conceito da medicina preventiva, tá? Que é o número de anos perdidos. Então, adentrando no transtorno depressivo, né? O curso é evolução, então pode ser abrupto, até pode, mas em geral ele é insidioso, ele vem surgindo, tá? E 80% das pessoas têm mais de um episódio ao longo da vida. Isso para a gente começar a entender como que a doença funciona. Ela é meio crônica, ela é meio insidiosa, meio crônica, ela tem a tendência de retornar, né? Principalmente quando não faz o tratamento corretamente. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Ah, tá. Então, quando a gente trata adequadamente essa depressão, ela tende a melhorar de 3 a 6 meses, né? Geralmente até 3 meses, a gente vai falar sobre isso depois. E depois de um ano, a maioria já se recuperou, principalmente nesses pacientes da atenção primária. É isso que os estudos mostram. As chances dessa recuperação vão diminuindo ao longo do tempo, né? Principalmente se tiver comorbidades como a ansiedade. Aí depois de 2 anos, isso cai para 60% e de 6 anos, isso cai para 30%. Então, a chance de recuperação vai diminuindo com o tempo, tá? A cada novo episódio aumenta a recorrência, o prognóstico é pior com a idade avançada. À medida que a doença progride, o intervalo entre os episódios são menores também, a gravidade aumenta, né? A resposta ao antidepressivo pode diminuir. E o transtorno depressivo maior, ele está mais associado a declínio cognitivo, atrofia cerebral, doenças do envelhecimento, tem vários estudos de telômeros, né? E maior mortalidade, principalmente pelo risco aí de suicídio. Mas, enfim, como é uma doença sistêmica, inflamatória e tudo mais, aumenta risco cardiovascular, aumenta morte por infarto, risco de hipertensão, de diabetes e tudo mais. Então, quando a gente vai para a avaliação inicial desse paciente, né, a gente pode lançar mão de algumas escalas. Isso não é obrigatório, tá? A escala, ela não serve para diagnóstico, mas ela serve para a gente fazer uma triagem e depois que a gente já está tratando esse paciente, para a gente fazer um acompanhamento para ver se ele está respondendo ou não. Tá? Então, tem dois tipos de escala, né? A escala que a gente administra para o paciente, que a gente vai preenchendo, tá? E aí eu recomendo a escala de Hamilton, tá? Onde vocês podem fazer, e a escala que o paciente mesmo vai preencher, que aí eu recomendaria a PHQ-9. O paciente, assim, em menos de 5 minutos ele já respondeu e tu já consegue ter meio que uma ideia geral e uma noção geral, assim, de como ele tá, dos sintomas principais dele e tudo mais, tá? Mas vocês podem ver aí que tem várias escalas aí que podem ser aplicadas. Não é algo obrigatório. E aí, quando a gente vai começar a avaliar esse paciente, por onde que a gente começaria, né? O que que eu começaria a pedir? O que que eu preciso ver? Como é que eu consigo olhar para isso? Então, para a gente fazer essa avaliação inicial, eu gosto de separar os sintomas em 3 grandes frentes, tá? Eu quero que vocês guardem isso, porque quando vocês conseguem analisar essas 3 grandes frentes, se vocês lembrarem disso, né? De analisar essas 3 grandes frentes no paciente, vocês vão perceber que os critérios do DSM, eles estão todos aqui. A maioria deles estão aqui. Então, os critérios do DSM acabam vindo junto, assim. Quando a gente olha para o paciente por meio dessas 3 grandes frentes de sintomas, tá? Então, eu quero que vocês guardem isso. Primeiro, a gente vai avaliar esses sintomas afetivos no paciente, que são os sintomas nucleares, ou seja, os sintomas de humor, tá? E a questão de perda de interesse, perda de prazer e tudo mais. Então, primeira coisa, a gente vai avaliar essa tristeza, né? E o paciente entrando no nosso consultório, a gente já consegue perceber, como eu falei anteriormente, por meio da postura, por meio do tom de voz, por meio das expressões faciais dele, por meio do que ele fala. É claro que a gente sempre vai levar em consideração o relato do paciente, mas além do que ele está falando, a gente vai levar em consideração aquilo que a gente está vendo também, tá? Então, o quadro da depressão, por ser muito sistêmico, ele vai causar sintomas afetivos, sintomas físicos ou neurovegetativos e sintomas cognitivos.
Então, sintomas afetivos, a questão do humor, sintomas neurovegetativos, sono, peso, tá? Tudo isso a gente vai ter que ver. E sintomas cognitivos, tá? Que eu vou entrar mais sobre isso nisso depois, tá? Sintomas cognitivos são muito sensíveis, tá? Dificilmente a pessoa não vai ter alguma queixa cognitiva. A memória não tá a mesma, a atenção não tá a mesma, tá? Então, essas três grandes frentes que a gente vai querer olhar no paciente quando a gente está avaliando ele pela primeira vez. Agora, para a gente realmente fechar o diagnóstico de transtorno depressivo maior, a gente vai ter que ir para os critérios do DSM, tá? Parecem muitos, mas quando vocês têm essa noção dessas três grandes frentes, isso acaba vindo junto e eu até recomendaria vocês, se possível, dar uma passada nisso, talvez até decorar, porque isso acaba se repetindo muitas vezes, é uma doença muito, muito comum, tá? E assim como vocês decoram critérios para diabetes, para hipertensão, tudo mais, eu acho que pode ser interessante, tá? Então a gente tem 9 critérios aí que dizem respeito à doença. Tá? A gente precisa aí de cinco deles, tá? Sendo que é obrigatório o primeiro ou o segundo, tá? E esses sintomas por mais de 2 semanas. Então, o primeiro critério seria esse humor deprimido da maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado pelo relato da pessoa ou por aquilo que a gente está observando, né? Ou um relato aí do acompanhante da pessoa e tudo mais. Então, o paciente pode dizer que ele está triste, que ele está vazio, que ele está sem esperança. Muitas vezes ele está até irritado, né? Está irritável porque ele não está conseguindo seguir a vida dele como era antes. Tá? Então, pode vir com esses sintomas atípicos aí que a gente chama, né? Principalmente em crianças e adolescentes, esse humor pode estar mais irritável do que triste, tá? Outro sintoma nuclear é essa falta, né, ou diminuição de interesse ou prazer em atividades que antes davam prazer para a pessoa. Então, ela vai estar também, tu pode questionar isso, mas ela vai trazer isso, que aquilo que ela fazia anteriormente já não está dando tanto prazer assim. E ela está tendo que fazer um esforço a mais para fazer aquilo que ela fazia antes. Então, o humor é esse brilho que a gente vê na realidade, esse brilho que a realidade traz para nós. Então, se o humor está afetado, ela não vai perceber esse brilho, o mundo vai se tornar um pouco mais cinza, isso vai dominar a cognição dela, vai dominar os pensamentos dela. E aqui a gente já começa, a partir do terceiro, nos sintomas neurovegetativos. Então, a pessoa ela pode ter perda ou ganho de peso, tá? Sem estar fazendo dieta. Então, uma alteração aí de 5% do peso em um mês, ou uma redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Então, ela pode trazer o relato de que ela não vê mais tanto prazer assim na comida, ou não vê mais tanto prazer assim em comer, tá? Então, pode ter tanto uma perda quanto um ganho de peso. O ganho de peso seria uma característica aí de uma depressão atípica, tá? Insônia ou hipersonia também, isso aqui é uma alteração neurovegetativa, tá? Insônia pode ter todos os tipos de insônia, desde insônia inicial, insônia intermediária, insônia terminal, que é a pessoa acordar aí de 1 a 2 horas antes do despertador. Então pode ter todos os tipos de insônia, assim como ela pode ter uma hipersonia, ela dormir aí mais de 10 a 12 horas por dia, e mesmo assim ela acordar se sentindo cansada, mesmo assim ela acordar se sentindo indisposta. E essa hipersonia também fala a favor mais de uma depressão atípica, tá? Ainda um sintoma neurovegetativo, um sintoma mais físico, é agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Então a pessoa ela vai se sentir mais lentificada. Ela se sente fisicamente mais lentificada, e assim como ela se sente fisicamente mais lentificada, o pensamento ela também sente mais lentificado. Os processos cognitivos dela, ela sente que estão mais lentificados. Então ela se sente toda meio lentificada, tá? Outro sintoma neurovegetativo, fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Isso aqui é comum logo quando a pessoa acorda. Então a pessoa acorda, quando ela ia fazer a rotina matinal dela, acordar, ir no banheiro, escovar os dentes, tomar café, ela pode reclamar que inclusive aí tá mais difícil de sair da cama, tá mais difícil de começar a fazer tudo isso. Ela tem que fazer um esforço muito maior para fazer aquilo que antes ela fazia facilmente, tá? E aqui a gente já começa a entrar nos sintomas mais cognitivos, tá? Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, quase todos os dias, tá? Então,
Essa alteração do humor vem com essas alterações que pode ser desde sentimentos negativos de insegurança, temor, medo, menos-valia, baixa autoestima, fracasso, ruína, até esses processos mais de pensamento, de ruminação, né? E esses processos de pensamento e de ruminação, eles vão dominar a percepção da pessoa ao longo do dia. Ela tenta fugir desses pensamentos, ela tenta fugir dessas percepções, mas são pensamentos ruminativos, pensamentos que têm um peso, que se repetem, que ficam em círculo, e aí se somam uma baixa autoestima, e aí a pessoa nesse estado, ela cria problemas onde às vezes não tinha. Às vezes, por questões muito pequenas do dia, ela vê problemas muito grandes. Ela não vê a solução nas questões. Ela pode também perder a hierarquização dos problemas, né? Questões muito pequenas tomam uma proporção muito grande. Isso é muito comum. Assim como por conta dela estar com uma autoestima mais baixa, ela não se sente capaz de resolver essas questões, não se sente capaz de resolver esses problemas, né? Muito comum vir com culpa também, ficar tentando procurar o que que eu fiz de errado e tudo mais. Sendo que muitas vezes, né, claro, o processo depressivo ele pode ser desencadeado por fatores psicossociais, realmente às vezes aconteceu algo que gerou o episódio, mas em alguns episódios não aconteceu nada e a pessoa está naquele estado, e isso também é motivo de culpa. Essa culpa pode chegar em excesso, né, pode chegar a um excesso que a gente chama aí de uma culpa até meio psicótica, né, pensamentos psicóticos, isso pode ocorrer na depressão grave aí com sintomas psicóticos, onde esses pensamentos eles se tornam realmente assim delirantes, né? Pensamentos recorrentes de morte, isso é muito comum também, né? A gente sempre tem que triar a ideação suicida nesses pacientes, sempre. Isso também faz parte aí da nossa avaliação inicial. Então, a gente vai começar a avaliar essas três frentes, né? Sintomas de humor, sintomas neurovegetativos, vai perguntar como é que tá o sono, vai fazer a anamnese completa do sono, que horas vai dormir, que horas que acorda, tem despertar noturno, acorda descansado ou não, né? Fazer uma anamnese completa aí do sono. A gente vai ver como é que está o nível de energia, a gente vai ver como é que está a alimentação, a gente vai triar sintomas aí neurovegetativos, a gente vai triar os sintomas cognitivos, né, que a gente vai ver aí questões de memória também, tá? Cuidar no idoso é uma questão aí de possível pseudodemência por conta de um quadro depressivo. E como essa pessoa ela tá com esses pensamentos ruminativos, como ela tá com essa desatenção, né? Ela não vai ter uma atenção sustentada, isso vai gerar uma dificuldade na concentração, tá? Que a concentração seria justamente essa atenção sustentada. Então ela vai se queixar de problemas de concentração, por exemplo, vai ler um livro, não consegue terminar, no trabalho ela não está rendendo o quanto ela rendia antes, tá? Isso é extremamente comum. E junto com isso também vem justamente os prejuízos da memória, tá? Então isso também é extremamente comum. E a questão dos pensamentos suicidas, né? Então a gente sempre tem que triar, né? Tem o tal do efeito Vermeer lá, que já foi questionado, né? Se a pessoa ela ouve sobre suicídio, ela tem a tendência de fazer, ou ela tem tendência que somente. Isso não acontece em ambiente terapêutico, tá? Já foi mais do que comprovado que tu abordar a ideação suicida no paciente em consultório, no paciente ali seguro, numa relação terapêutica, é muito benéfico. Tá? É muito benéfico. Então a gente tem que triar, porque isso pode ir desde uma vontade de, não sei, seria melhor se eu não acordasse hoje, ninguém vai sentir falta de mim, até aí o extremo aí de uma ideação com planejamento, né? Então a questão do suicídio tem todo um espectro, assim, né? Desde pensamentos de desvalia e tudo mais, até o outro extremo lá de uma ideação com planejamento. Então, aqui estão os critérios gerais do DSM, tá? E se vocês forem naquela anamnese inicial questionando aquelas questões, lembrando disso, vocês vão ver que os critérios acabam vindo junto, tá? Aqui tem mais alguns critérios, né? Alguns ali até excludentes, tá? Dizendo que não pode ser atribuído a efeitos fisiológicos, substância, outra condição clínica, tá? Não mais bem explicada por outro transtorno, né? Transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia e tudo mais.
Esses transtornos podem vir com muitos sintomas negativos, que a gente chama, que podem mimetizar sintomas depressivos, tá? Apesar de que um esquizofrênico, com certeza, pode ter um transtorno de humor, tá? Ele também pode acessar quadros de depressão, tá? Unipolar. E um critério bem importante aqui é nunca houve episódio maníaco ou episódio hipomaníaco, tá? Porque aí a gente tá falando de uma depressão bipolar, tá? E aí muda totalmente o quadro, muda prognóstico, muda tratamento, muda tudo, tá? Então, dentro do DSM, a gente ainda pode trabalhar com especificadores, tá? Essa partezinha aqui é importante também. Então, primeiro a gente diagnosticou, ok, essa pessoa tem um transtorno depressivo maior. Que a gente vai ver? Né? A gente vai ver se esse episódio ele é único ou se esse episódio ele é recorrente, tá? Se é um F32 ou se é um F33, tá? Depois eu vou explicar para vocês a questão do episódio recorrente. Mas se é um episódio único, um F32, tá? E aí a gente vai classificar ainda se é um episódio leve, moderado, grave ou se ele tem características psicóticas, tá? Que seriam delírios ou alucinações. Alucinações são bem raras no processo depressivo, podem acontecer, tá? Assim como os delírios também podem acontecer e aí muda um pouquinho o nosso tratamento, tá? Assim como a gente pode colocar se o paciente está em remissão parcial ou remissão completa. Então, episódio depressivo único ou recorrente, leve, moderado ou grave, tá? Aí a gente tem, então, falando desses subtipos depressivos, né? Falando da gravidade. No caso leve, né? A pessoa ela tem esses sintomas, geralmente são sintomas mínimos ali para fechar critérios, e apesar dos prejuízos, a pessoa ela continua no funcionamento social, ela continua no funcionamento profissional dela, ela não teve grandes prejuízos assim na vida dela. Ela segue tocando a vida, tá? Esse seria um caso leve. O caso moderado, então, esses sintomas já começam a prejudicar a pessoa, ela já começa a ter prejuízos funcionais. Mas apesar do prejuízo, ela vai tocando, ela vai em frente, né? Ela sente que isso prejudica muito ela, mas ela ainda não paralisou, ela ainda está indo trabalhar, ela ainda está fazendo as funções dela, mas nitidamente já com um déficit. Agora, o grave, tá? O grave a pessoa vai ter muitos sintomas, além daqueles para fazer o diagnóstico, tá? E pode vir com sintomas psicóticos também. Então, aqui, a pessoa que não está conseguindo trabalhar, ou que está trabalhando com muita dificuldade, né? Que está com muito prejuízo no funcionamento social. Isso pode chegar a vários extremos, né? Pessoa que não está comendo, que não consegue levantar da cama, que não consegue tomar banho, tá? Então, tem esses quadros também. Às vezes não chegam no posto de saúde, né? Antes de chegar nesse nível já foi encaminhado e tudo mais, mas pode acontecer também, tá? Depois ainda o DSM nos traz mais um especificador, tá? Que dá para a gente especificar se esse transtorno depressivo tem características ansiosas, ou mistas, ou melancólicas, ou atípicas, tá? E isso muda um pouquinho a questão do segmento do paciente, mas no tratamento não tem muita evidência que faça a gente alterar por conta desse subtipo, né? Se é mais ansioso ou se é misto. Mas é sempre importante a gente tratar comorbidades, né? Digamos, tem a característica mais ansiosa. É bom a gente tratar tudo isso junto, porque isso pode piorar a resposta ao tratamento, tá? Então, aqui eu trouxe o primeiro casinho clínico aí para a gente ter uma noção. Uma paciente aí de 44 anos, feminina, solteira, negra e comerciante. Queixa principal: facilidade para chorar e pensamentos pessimistas frequentes, tá? Essa questão de facilidade para chorar também pode ser um sintoma bem comum, tá? A pessoa pode dizer, não, eu não estou triste, mas no meio da entrevista ela chora por questões às vezes muito simples. História da doença atual. Conta que há 4 meses vem gradualmente perdendo o ânimo para fazer atividades prazerosas em sua rotina, como praticar exercícios e cozinhar. Queixa-se de muita preguiça, demora para levantar da cama todas as manhãs e procrastinação nas tarefas do dia a dia, já relatando prejuízo no trabalho e na organização caseira. Também informa problemas para manter o foco em atividades simples, como assistir televisão, e problemas para se lembrar do nome de objetos, lugares e pessoas. Então, aqui a gente já viu sintomas do humor, a gente já viu sintomas neurovegetativos, tá? Questão de ali, muita preguiça, demora para sair da cama e tudo mais. E sintomas aqui cognitivos também. Descreve que nos últimos 30 dias apresenta pessimismo intenso e intrusivo. Às vezes essa é a característica, essa coisa meio intrusiva.
se achando menos capaz, aí questões aí de autoestima e tudo mais, duvidando de si mesma, em temas que antes, né, ela tinha muita segurança pessoal, como atender clientes no trabalho. Tem dificuldade para iniciar o sono na maior parte das noites, o sono está fragmentado. Não tem pensamentos de morte, mas pensa frequentemente sobre qual é o objetivo de estar vivo. Então aqui a gente vê que está lá no início do espectro, né, questionando o objetivo de estar vivo. Reconhece que se sente triste com o humor fragilizado na maior parte do tempo, apesar de não encontrar motivos claros para isso. Às vezes é isso que acontece, a pessoa não vê motivo para estar naquele estado, tá? Às vezes surge porque surge. Nega perda ou ganho de peso ou alteração do apetite. História médica pregressa, previamente rígida, né, um ciclo menstrual irregular. E na história familiar ali, que é sempre importante da gente ver também, tá? Sempre, sempre importante ver história familiar, ver caso tenha algum caso de depressão aí na família, o medicamento que usa, né? Então, bem, bem importante a gente ver isso, principalmente parentes aí de primeiro grau. Então, ambos os pais, histórico de tios e primos com depressão, tá? Relata que seus pais nunca receberam um diagnóstico, mas reconhece que sua mãe sempre foi uma pessoa muito triste e pessimista. Então, talvez um subdiagnóstico aí por parte da mãe. Então, aqui a gente já tem uma noção clara de como esses sintomas podem aparecer na nossa prática, tá? É assim que vai aparecer. Muitas vezes o paciente não vai trazer, a gente vai ter que ficar pesquisando ativamente, mas tem muitos pacientes que já vão trazendo tudo para nós. Então, aqui uma foto, tá? Uma foto de uma mulher deprimida, né? Antes do tratamento. Então, a gente consegue ver aí a postura, as roupas mais escuras, o semblante ali facial, né? A questão da mímica, a boca, o cabelo desorganizado. Então, várias questões que só de olhar para o paciente tu já consegue ver que tem algo que não está legal, né? Pela própria aparência do paciente, né? Eu não quis trazer, aprofundar mais aqui no exame de estado mental, mas daria para aprofundar bastante aí no estado mental do paciente deprimido. E do lado a gente vê a diferença depois do tratamento, né? Uma postura mais altiva, o sorriso, né? O cabelo já mais arrumado, a mudança de cor das roupas e tudo mais. Então, entrando agora nos diagnósticos diferenciais. Então, a gente já sabe como iniciar essa entrevista, a gente sabe o que que a gente tem que pedir, a gente sabe como fechar critérios, e agora a gente tem que cuidar com os diagnósticos diferenciais. Todas as doenças da psiquiatria, o que que a gente tem que ver? A gente tem que ver questão de comorbidades, tá? Comorbidades, a gente tem que ver questões orgânicas e uso de substância. Tá? Então, todas as doenças psiquiátricas, né, quando surgiu algo que a gente está pensando, a gente tem que ver. Isso pode ser orgânico ou tem uso de substância junto, tá? Isso em todas as doenças psiquiátricas. Então, a gente vai ver condições médicas gerais que podem gerar os sintomas, tá? Ou sintomas provocados por uso de substância ou medicamentos, ou outros transtornos psiquiátricos, né? Se a gente for lá nos transtornos depressivos, os transtornos de humor, no DSM vão ter outros tipos de transtornos, né? Como distimia, enfim, tem outros transtornos. Então, aqui algumas condições clínicas, né? São várias, tá? Cardiovasculares, doenças autoimunes, como lúpus, né? Endocrinológicas, hipo ou hipertireoidismo, hematológicas, aí principalmente uma anemia, tá? Deficiência de B12, deficiência de folato, deficiência de tiamina no paciente etilista. Tá? Então, tem várias condições aí que podem mimetizar os sintomas. Infecções, questões neurológicas, tá? Que aí geralmente vem com outros sintomas juntos, né? Não vai ser só aquele quadro puro e simples. Mas, independente de ter isso, tá? Independente de ter essas comorbidades clínicas, se fechou o critério, tu vai tratar. Fechou o critério ali no DSM, tu vai tratar, tá? Neoplasias também, né? Podem dar esses sintomas. E alguns medicamentos, essa parte aqui é importante, né? Metildopa, corticoide, tá? O uso agudo de corticoide pode gerar sintomas depressivos ou pacientes que têm esse uso crônico, com doenças reumatológicas e tudo mais. Topiramato, tá? Topiramato, que também é muito comum aí para compulsão alimentar, ele pode gerar uma alteração cognitiva, a pessoa fica mais identificada e aos poucos isso vai alterando o humor e tudo mais, ela acha que ela está deprimida. Tá? Benzodiazepínicos, por serem sedativos também, tá? Então, medicamentos sedativos, álcool, tudo isso que gera essa questão mais ah, de sedar, né? De sedar a pessoa. Tudo isso pode estar gerando sintomas depressivos. Então, depois vocês dão uma olhada aí com mais cuidado nessa tabela.
tá? Alguns exames aí que a gente tem que fazer, então. Hemograma completo, né, para afastar anemia, afastar infecções que poderiam levar à letargia e à fadiga. No postinho de saúde, a gente costuma pedir primeiro um TSH, caso venha alterado, a gente vai para o T4 livre. Função renal, né, algumas doenças renais aí que mimetizam sintomas depressivos também, né, até doenças mais graves, tipo uma encefalite renal, urêmica. TGO, TGP, né, talvez aí também uma função hepática, algumas hepatopatias, né, que também poderiam cursar com fadiga e letargia, glicemia de jejum, tá? Também importante, pacientes com diabetes têm maior risco, paciente com diabetes compensado também pode ter alguns sintomas. A gente costuma pedir também a questão lipídica, né, porque ao iniciar alguns antidepressivos, isso pode ser alterado, né, então a gente tem que ter esse certo controle. Ácido fólico e vitamina B12 também importante para nós, tá? Tomografia só se for idoso, primeiro episódio, no idoso, né? Ou se tiver sintomas focais e tudo mais que lembrem aí sintomas mais neurológicos. E o nosso principal diagnóstico diferencial seria o transtorno da depressão bipolar, tá? A depressão bipolar, então, tem algumas características singulares aí, tá? Seriam algumas características de uma depressão atípica, tá? Então, na história clínica, né, a gente sempre tem que pedir para o paciente, né? Tá investigando o paciente com depressão, sempre tem que pedir. Tem algum bipolar na família? Né? A gente sempre tem que questionar, porque o tratamento muda, o prognóstico muda, tá? O tempo dessa nossa reunião, ele tá acabando. Então, eu vou fechar essa sala e vou abrir mais uma para a gente finalizar, tá? Já mando o nosso novo link lá. Beleza, obrigada. Já manda aí pro pessoal.